disponibilizar para aqueles que estão acompanhando e guardando, né, a sequência, e hoje já a sexta mensagem e última desta série, e a gente está tratando da última semana, Semana Santa, a última semana de Jesus nesta terra, e de como foi cada dia, as expectativas, a agonia, o bálsamo, os ensinos, tudo. E hoje vamos tratar dos últimos momentos, o último dia. Não vou tratar de cada hora, hora a hora, nem de uma forma tão cronológica assim, mas porque se fôssemos olhar para cada palavra que Jesus pronunciou, nós iríamos, cada palavra dessa daria umas 2, 3 mensagens, né? Então, só o fato de Jesus dizer, está consumado, no final, né? Poderíamos aqui gastar horas meditando sobre consumado o quê? Qual foi o plano, né? Então, para os irmãos verem que nós estamos somente arranhando o prato por fora, não estamos tratando tão profundamente assim, porque é muito densa a coisa, né? Mas Deus nos dá graça para a gente olhar e tratarmos de tudo aqui. Muito bem, então para isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 16, e em reverência à palavra do Senhor, eu convido vocês a ficar de pé comigo. João 16, nós vamos tratar da unção com óleo lá no final, juntamente com a ceia do Senhor. Hoje nós faremos de forma diferenciada aqui na igreja. Não, a liturgia está sendo modificada um pouco. João capítulo 16, versículos 25 em diante, Jesus vira para os discípulos e diz: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Agora, no capítulo 19, nós estamos tratando aqui desse último dia de Jesus, essas últimas horas, que eu poderia dizer, de vida do Senhor. João capítulo 19, e agora Jesus já crucificado, ele diz no versículo 25, João 19, 25, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, nesse caso João, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João retrata esse momento tão
lindo e belo, né? No meio de meio de uma tragédia, no meio de um show de horrores, Jesus olha para sua mãe e tem cuidado dela. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pelo amor que o Senhor concede a cada um de nós, pelo amor derramado, pelo cuidado que tem conosco. Sabemos, Senhor, nesse dia de celebração da Páscoa, sabemos que o Senhor deseja falar conosco. E te pedimos que o Senhor agora venha falar a cada um, fazendo com que os ruídos, as preocupações, todo o barulho da semana, Senhor, das crises, dos problemas, dos compromissos, venham a cessar agora, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor fale no nosso meio, fazendo com que o homem diminua e que o Senhor cresça. Amém e amém. Podemos nos assentar. Tratamos então hoje dos últimos instantes de Jesus sobre a terra. Muita coisa aconteceria nesse dia. Foram horas de agonia, sofrimento e dor. Mas, contudo, nem no meio de tanta injustiça, de tanta dor, onde suas vergonhas foram expostas, onde ele sofreu violência de todo jeito, física, moral. Mas no meio de tanto sofrimento, nem no meio de tudo isso, ele deixa de abençoar e de cuidar. Primeiro, quando fala com os discípulos, tenham paz no coração de vocês. E logo a seguir diz, coragem. Fazendo com que exatamente os discípulos pudessem, naquele momento agitado, sem saber para que lado iriam andar, tivessem paz no coração. Falei essas coisas para que em mim, versículo 33 do capítulo 16, para que em mim vocês tenham paz. E logo a seguir disse, no mundo vocês vão passar por essas aflições, ou por várias aflições, mas tenham coragem. Então, para enfrentar o mundo, a gente precisa de coragem. Para enfrentar as crises, a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem para crer que no meio da crise, Deus está lá. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Essa foi uma promessa do Jesus ressuscitado, e nós vimos isso. Eu estarei com vocês todos os dias. Não é somente no dia bom, não é somente quando o sol brilha, mas quando a tempestade cai. O Senhor diz, eu vou estar ali com vocês. Só que para ter fé, para ter a certeza de que Ele está conosco nos momentos difíceis, é necessário coragem. Quem sabe esta noite, Deus tenha trazido você aqui para dizer a você que você deva ter coragem na sua vida, porque Deus não vai te abandonar, Deus vai sempre cuidar de você. O Getsêmani estava ali agora. Então, tratando desse último dia de Jesus, esse jardim ali à volta de Jerusalém, ou à volta nos arredores, Jesus vê uma necessidade eminente, urgente de buscar a face do Pai, no meio da sua agonia, no meio do seu sofrimento, ele busca refúgio no Pai, nos dando a lição que mesmo nos momentos de maior agonia, de maior crise, não é o desespero quem vai ditar as regras, não é a ansiedade que diz que caminho escolher, mas Jesus busca os braços do Pai. No momento de sofrimento, ele pega os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para o ajudarem em oração, dizendo, estou profundamente triste.
Eu vou buscar refúgio no Pai, vou estar diante do Pai. Tanto é que, na sua oração, ele diz: Pai, se puder, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E Jesus ora dessa maneira, Jesus busca a presença do Pai. E no momento de agonia e de sofrimento do Senhor, onde seus discípulos, já avisados que ele estava em agonia, o que estavam fazendo naquele momento? Dormiram. Não é porque a hora era muito avançada, já era hora de dormir. Estavam cansados. O problema não é esse, o problema é que Cristo ensinou empatia todos esses dias, e nós temos visto isso ao longo de todas essas mensagens. Na última semana de Jesus nesta terra, foi a lição que ele mais empreendeu junto aos seus discípulos, que servissem uns aos outros, que amassem aos outros como amam a si mesmos, que lavassem os pés uns dos outros. Parece que em cada dia dessa última semana, Jesus tinha uma lição de empatia, de se colocar no lugar do outro, para ensinar para os seus discípulos. E agora, no momento que Jesus precisava de empatia, por parte dos discípulos, ele não teve. Ele estava sofrendo, estava em agonia, mas os mais chegados estavam dormindo. Que coisa! E ele faz isso uma vez, e faz isso a segunda vez. E na terceira vez, quando Jesus chama a atenção deles, está lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus chama a atenção deles, Jesus chega a dizer que eles deveriam vigiar, tomar cuidado, porque a carne é fraca. Vamos lá, isso vale a pena a gente dar uma olhada. Mateus capítulo 26, versículo 36. Eu sei que o Wellington sempre abre na minha frente. Aqui. Mateus 26, versículo 36. Ele disse: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se você tem um amigo que liga para você e diz assim: eu estou triste até a morte, você vai dizer: eu vou dormir, amanhã a gente se fala? Pois foi isso que Jesus ouviu. Fiquem aqui, vigiem comigo. E a oração de Jesus foi: meu Pai, se é possível que eu passe que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí no versículo 45, depois de idas e vindas, então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Vigiem. E Jesus chama a atenção deles. No versículo 41 ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você já ouviu essa declaração alguma vez? Sabe como é que é, meu irmão? A carne é fraca. A gente fala que a carne é fraca quando a gente come uma torta inteira, quando a gente come além do que deveria, quando a gente faz o que não deve.
Sabe como é que é? A carne é fraca, por isso eu falei aquilo que não deveria. A carne é fraca, irmão. E a gente sempre fala, a carne é fraca. Realmente a carne é fraca, mas não é nesse sentido que Jesus quis dizer. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A tentação que nós nos deparamos com ela não é a tentação de algo que a gente gosta, mas não pode. Que a gente gosta de comer, mas não pode comer. Que a gente gosta de fazer, mas não pode fazer. Que a gente gosta de falar, mas não pode falar. A maior tentação para o ser humano é a tentação de cair no seu próprio egoísmo, de não ter empatia com o outro. Não é à toa que Jesus coloca esse assunto exatamente no momento em que os discípulos estavam dormindo e descansando. E ele está dizendo, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, né? Na verdade, mas a carne é fraca. A carne é fraca para tratar dos seus próprios interesses. A carne é fraca para não ligar para o interesse do outro. A carne é fraca para não olhar o sofrimento do outro. Porque sabe como é que é farinha pouca, meu pirão primeiro? Eu sempre uso essa expressão tão brasileira. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E tal fraqueza tinha muito a ver com a falta de empatia, não com o desejo de fazer alguma coisa, mas que não podiam fazer. Não era uma questão de sono, de descanso ali, porque sabe como é que é? Eu dormi até tarde, porque a carne é fraca. Aquele momento no Getsemane, irmãos, foi o último momento de refrigério que Jesus teve. A partir dali, inicia-se o show de horrores. O que se viu depois disso são aberrações injustas, violência física, moral, insultos, perseguições, tapas, escarradas, vergonhas expostas. A Páscoa estava sendo aviltada em todos os sentidos. Era a comemoração da Páscoa, da libertação de um povo. E os religiosos não comemoravam libertação, queriam prisão de Jesus, aprisioná-lo. Então estavam fazendo na Páscoa tudo o contrário ao que estavam celebrando de boca. A Páscoa que trazia, era a celebração de um novo momento, de uma nova história, para um povo que Deus havia separado para si, que viviam em escravidão no Egito. Mas a partir daquele momento, e por isso eles deveriam comemorar todos os anos, Deus estava libertando para dar-lhes uma nova história. E nós comemoramos hoje exatamente essa nova história na vida. Passou a ser escrita para aquele povo que depois negou o Messias, negou o Senhor. E nós fomos os beneficiários, e Jesus fala disso numa das parábolas, em que diz que o rei chamou para a festa do seu filho, e todos os convidados, cada um achou por bem ir para um lado ou ir para o outro, ninguém foi para a festa. E a ordem do rei, então, foi, andem pela rua e peguem todos os que vocês puderem e tragam para o banquete do meu filho. Nós fomos aqueles improváveis, esquecidos no meio da rua, os gentios. Fomos alcançados pelas mãos do Senhor. Mas o povo hebreu, o povo judeu, não quis saber. E a partir dali, em Cristo, nós temos uma nova história. Para isso ele vira para os discípulos e diz, a carne é fraca. Muito cuidado, porque vocês sofrerão a tentação de olharem só para o próprio umbigo.
vocês sofrerão a tentação de olharem para a sua própria necessidade, deixando de olhar o outro. Por isso eu escolhi aquele momento em que Jesus, na cruz do Calvário, ele fala para 4 mulheres e um dos discípulos. Os outros, com medo, estavam a uma distância muito grande. Outros tinham se dispersado. E, estranhamente, depois de 3 anos de ministério, ele tinha na sua frente 4 mulheres e um homem, um discípulo. Mas a gente chega lá. Jesus é submetido no primeiro momento, depois da traição, a um tribunal religioso. Porque ele estava ali mostrando, sendo julgado pelos seus. Não era julgado por um tribunal romano. Os romanos, no primeiro momento, nem encontraram culpa nenhuma no Senhor. Mas foram obrigados, pelas circunstâncias, a acabarem com a vida daquele inocente, porque um tribunal religioso foi feito de forma injusta contra o Senhor. Eu não sei se em algum momento já julgaram você de maneira enviesada e injusta. É horrível você se sentir injustiçado. Quando alguém diz, eu não merecia isso. Aí Jesus é preso e levado à casa, em primeiro lugar, a casa de Anás. Depois ele vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Mas antes ele vai para a casa ele é levado para a casa de Anás, o sogro de Caifás. E na casa de Anás ele leva o primeiro tapa de um dos guardas. Apanha porque falou a verdade. Jesus sofre a humilhação e leva o seu primeiro tapa naquele dia. É silenciado e punido porque abriu a boca para falar a verdade. Mateus registra exatamente o quanto distorciam suas palavras a fim de conseguirem uma condenação contra Jesus. E o que se viu depois foi um episódio de um show de horrores. Uma multidão ensandecida, cuspia, esbofeteava o nosso Senhor, colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Essa mesma multidão, que dias atrás ficava maravilhada com as palavras e os sinais que Jesus fazia, e há de se levantar uma questão aqui, entre multidão e multidão. Primeiro, que as palavras eram da multidão, mas o coração era dos fariseus, eram dos religiosos. E aquela multidão estava ensandecida, cheia de raiva, porque foram levados a isso, foram cooptados, serviram como ferramenta daqueles religiosos. E a religião sendo usada para levar injustiça, para levar horror, para levar guerra, não seria a primeira vez na história da humanidade. Quantas vezes na história da humanidade as divindades eram usadas como desculpa para se armarem guerras, para se matarem inocentes, para se fazer tanta coisa? No meio daquela multidão, e eu não poderia dizer que eram todos, a maioria gritava ensandecida, esbofeteando e cuspindo no Senhor, mas não eram todos. Haviam homens e mulheres fiéis ao Senhor que naquele momento estavam chorando o seu sofrimento. E no meio daquela multidão, Maria. No meio de tudo, a mãe, vendo o filho sofrer, os parentes de Jesus.
Mas naquele momento o mal gritava mais alto, porque o mal grita e às vezes parece que não tem saída. Não é à toa que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor querendo nos tragar, bramando como leão. E ele grita alto, porque o mal grita. Contudo, no meio de todo aquele show de horrores, Deus permanecia no controle. Então é necessário ter coragem para entender que no meio de toda a crise, Deus está no controle. Se eu poderia resumir numa só palavra, todos aqueles momentos que Jesus passou no seu último dia de vida nesta terra, seria dor. A dor da traição, a dor da vergonha exposta, a dor moral, a dor física, a dor da falta de empatia. Não sei se você já se sentiu assim alguma vez, como se você fosse a única pessoa que está sofrendo e parece que ninguém está ligando para a tua dor e para o teu sofrimento. Que é horrível, eu já até brinquei certa vez aqui, dizendo, quando a gente conta um problema para uma pessoa e ela disse, isso aí não é nada, pior sou eu. Porque eu tenho essa dor, aquela enfermidade, aquela outra. E a pessoa na hora deixa de ter cuidado com a dor do próximo para falar da sua própria dor, no momento que o outro está se abrindo. Então, aquele tribunal religioso, os mestres da lei que estavam comemorando e celebrando a libertação, um momento de festa da Páscoa, agora estava levando o povo a gritar, já no tribunal romano, Barrabás, solta-nos Barrabás. E quem gritou Barrabás, Barrabás, não eram os sacerdotes, era o povo, mas um povo sendo usado. É como se a boca e as palavras fossem do povo, mas o coração, o fomento, veio dos líderes. Então, muito cuidado, meu irmão, quando você abrir sua boca. Muito cuidado, igreja, quando nós abrimos a nossa boca, para que você nunca seja usado como ferramenta de ninguém, mas que Deus use você como ferramenta dele, a você e a mim. Como eu disse, ao longo da história, as divindades eram usadas por líderes inescrupulosos para promover guerra, a fim de terem um bem comum, de fazerem cessar toda ameaça. Você sabe que é aquilo do eles contra nós? Então, facilmente se cria a narrativa do eles contra nós. Então, quando eu crio a narrativa do eles contra nós, eu crio dois polos. Dois polos que vão se chocar sempre, que vão se antagonizar sempre. Isso parece tão atual. Tão atual. Mas naquele dia do sacrifício de Jesus, a dor ainda dominava. E é exatamente na casa de Caifás, depois de passar por Anás, está na casa de Caifás por uma questão de conhecimento, junto ao empregado da casa de Caifás, Pedro entra. E quando ele entra, aquecendo-se à volta da fogueira, não eram muitas pessoas dentro da casa do sumo sacerdote. E ele estava curioso para ver o que aconteceria com o mestre, mas naquele momento, sem que ele percebesse, inesperadamente lhe vem uma prova. Alguém olha para ele e diz, você é um deles. Ele diz, não, não sou. Foi a primeira reação. Não foi falta de coragem especificamente, não poderia dizer que fosse somente isso, ou medo, podia ser tudo junto.
Mas quando ele diz, eu não sou um deles, eu não estou com ele, mostra mais uma vez a sua falta de empatia. Porque não está com o outro num momento de sofrimento. Sabe aquele do estamos juntos? Só que não. Estamos juntos, só que não. E pela terceira vez, Pedro diz que não conhecia, mas na casa de Caifás, no momento em que Jesus passa dentro do ângulo de visão de Pedro, ou Pedro passa no ângulo de visão de Jesus, depois que aqueles olhares se cruzam, Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Ele chora amargamente, mas chora pela falta da sua empatia. Interessante que esse mesmo João, depois de registrar esse momento de cuidado de Jesus com a sua mãe, deixando agora Pedro e seus altos e baixos de lado, sua falta de empatia naquele momento, ele deixando de lado. Olha, Deus fez uma obra tremenda na vida de Pedro. Logo depois, alguns dias depois, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos, Pedro muda completamente. Tudo começou a fazer sentido a partir do momento em que ele, debaixo da unção do Espírito Santo, começa a colocar em prática todos os ensinos de Jesus, a ponto de sentir a dor de um paralítico na entrada do templo e dizer para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quer empatia maior do que esta? Então, o tribunal religioso condenou Jesus por um lado, mas cometeu o erro de persuadir o povo por outro. João registra que Jesus, depois de tomar cuidado com a sua mãe, falar, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, Jesus baixa a cabeça, dá o último suspiro e diz, está consumado. Jesus sentiu a ausência de justiça, de amigos, de apoio, no momento de maior crise da sua vida. Era a cruz. Na cruz ele já tinha passado por tudo, até aquele instante que ele diz, eu tenho sede, e lhe dão até vinagre para tomar. Ele tinha sofrido todo tipo de violência, mas na cruz, segundos, minutinhos antes de dar o último suspiro, ele olha aos pés da cruz, sua mãe, a irmã dela, Salomé, Maria, sua cunhada, e Maria Madalena. 4 mulheres. E João. A Maria, mulher de Clopas, ela era cunhada de Maria, ela era casada com o irmão de José. Pessoas da família de Jesus estavam ali, cada uma delas com uma história, cada uma delas com uma dor, mas a dor maior era a dor da mãe, que estava olhando seu filho sofrendo. E às vezes, por conta de um antagonismo religioso, muitas vezes os púlpitos das igrejas evangélicas pouco se fala de Maria. Esta mulher que há quase 34 anos atrás, daquele momento,
estava recebendo a visita do anjo. E no seu cântico, ela diz: eu sou a bem-aventurada, porque fui escolhida do Senhor. Aquele bebê que representava a libertação de todo um povo, que seria o Messias, aquele ventre que estava recebendo o Senhor de uma maneira tão milagrosa. Ninguém poderia imaginar o sofrimento que ele iria passar. Como diz Isabel também, mãe de João Batista, já idosa, milagrosamente ficando grávida. E ele recebe, Zacarias recebe a instrução de que deveria dar o nome de João Batista ao seu filho. E ali aquela criança é criada com todo carinho. Imagina, filho da velhice. O cuidado que aquela criança teve por parte da sua mãe. Mas aquele homem não teria uma vida muito longa, seria interrompida, sendo decapitado. Imagina a dor. Imagina a dor de Maria, vendo o filho levar as escarradas. Jesus ali, tendo a sua mãe diante de si, tendo as vergonhas expostas. Ele tinha tudo para se fechar e somente dizer: está consumado. Mas não. De maneira nenhuma. Diz o texto que nós lemos, junto à cruz, versículo 25 do capítulo 19 de João, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Salomé, Maria, mulher de Clopas, cunhada de Maria, casada com o irmão José, e Maria Madalena, da aldeia de Madala, por isso é Madalena. Cada uma com uma história. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. No português, essa tradução parece dura demais, mas no original, não. Jesus não fez pouco caso da sua mãe já na cruz. Não, ele falou com respeito àquela mulher, com respeito à sua mãe. E ele teve empatia, dizendo a João que ele deveria cuidar dela. Aquele discípulo amado que teve tantas lições ao longo de 3 anos, que seria o discípulo que viveria mais, ou um dos que viveria mais. Ele foi exilado numa ilha. Sua primeira missão estava dentro de casa. Sua primeira missão era cuidar de Maria. E depois que Jesus falou para Maria: está ao seu lado o seu filho, disse para João: filho, ao seu lado está a sua mãe, tipo, cuide dela. Você quer maior prova de empatia do que essa? De no meio, a segundos da sua dor, a segundos do seu último suspiro, ainda cuidar da sua mãe e daquele discípulo, mostrando que a missão começa em casa. Aquele discípulo ganharia, escreveria coisas maravilhosas, receberia revelação do céu, veria coisas que Deus não revelou a homem nenhum. Mas a sua primeira missão era cuidar dos de casa. Jesus falando: querida, o seu filho está do seu lado. Qual é a sua missão, meu irmão? Se a sua missão é cuidar da tua casa, como você tem cuidado? Porque eu imagino o coração destroçado de Maria.
Eu imagino Jesus crescendo e ela às vezes não entendia muito bem. Jesus precisou de chamar a atenção dela quando ele foi encontrado no templo e depois ele levou uma bronca dos seus pais, dizendo que não deveria se apartar tanto assim deles. Jesus os lembrou de quem era. Jesus os lembrou da sua missão quando estava ensinando no templo. Porque afinal de contas era um jovenzinho, uma criança. Então o coração de Maria era um coração de mãe. Aquela mulher trazia um amor de mãe ao Messias. E a sua dor precisa ser respeitada. Que dor! Ela jamais poderia imaginar que a visita daquele anjo há 34 anos atrás pudesse, naquele instante, fazer o sentido de tanto sofrimento. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para nós, mas Deus nos dá uma missão, como deu para João. Volte para sua casa, entendendo que a sua primeira missão é em casa. Se nós não cumprirmos bem a nossa missão dentro de casa, qualquer outra missão na vida vai falhar. Qualquer outra missão da vida não terá sentido. Pode ser o maior de todos os pregadores. Pode ser o mais espiritual, o mais conhecedor de toda a teologia bem aplicada. Pode ter a maior de todas as igrejas. Pode ganhar multidões, mas a sua primeira missão está dentro de casa. Então, minha igreja querida, meus irmãos maravilhosos, a quem eu amo muito, voltem para casa hoje celebrando a Páscoa, entendendo que a sua missão é com aqueles que estão dentro da tua casa. A Páscoa tem um sentido da família. Foi por isso que Deus, lá antes, quando libertou os hebreus do cativeiro egípcio, era cada família dentro da sua própria casa. Estavam reunidos em família, e a libertação veio por família. Suas orações de cobertura sobre a sua casa vão fazer sentido, você pode ficar tranquilo. Suas lágrimas serão colhidas, estão sendo colhidas diante do Pai. Suas orações estão sendo ouvidas e Deus está com você todos os momentos. Ainda que você não sinta empatia, ainda que por um lado haja revolta, por outro incompreensão, tenha bom ânimo. Coragem, homem, coragem, mulher, coragem no Senhor. Volte para casa, não imbuído de outra coisa que não seja empatia pela sua própria casa. Porque se há revolta, se há problemas, é porque precisa da tua empatia, não da tua guerra, não da tua espada. Então está na hora da gente guardar a espada na bainha e cuidar. Diz a Bíblia que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Está aqui, versículo 27, do capítulo 19 de João. João levou para casa e obedeceu a missão. Todo o plano, desde Gênesis, passando pelos profetas, permeando a história de um povo, se consumou ali na cruz, quando Jesus disse: está consumado. Curiosamente, aquele ato que deveria se transformar, significar uma nova história para um povo, passou a significar uma nova história para toda a humanidade, para cada um de nós. Você foi escolhido pelo Senhor. Deus tem uma nova história para você. Viva essa nova história. Faça com que a Páscoa tenha sentido na sua vida. Esta é a mensagem que eu tenho para dividir com os irmãos aqui nesta noite. E para isso vamos celebrar a ceia.
esse momento tão importante, recebendo a unção, para a gente cumprir em casa a missão que Deus tem para nós, para a gente cuidar dos nossos. Vamos nos colocar de pé, queridos. Aleluia. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos cantar aqui, claro. Mas nós teremos a unção com óleo, que é a proclamação de uma bênção sobre a sua vida. Não tem outro sentido que não seja esse. E aí os irmãos farão, que hoje eu tenho o prazer de estar aqui, o pastor Hélio está aqui conosco, e ele vai me ajudar na unção com óleo. Nós faremos uma unção rápida, apenas impondo as mãos e abençoando sua vida. E os irmãos farão essa fila e voltarão para o mesmo lugar, entendeu? Podemos fazer até 2 filas, se é melhor, uma para o lado de cá, outra para o lado de lá. Então eu ficarei aqui, pastor Hélio ali, né? E você vai receber a bênção. Depois de receber a unção, você vai passar por um irmão que vai estar com a bandeja da ceia nas mãos, e você vai pegar o seu cálice, o seu kit da ceia, vai voltar para o seu lugar e aguardar, porque depois nós vamos celebrar a ceia todos juntos, tá bom? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nós estamos neste domingo de Páscoa, Senhor, que é um domingo de celebração. Estamos celebrando a empatia de Jesus por nós. Ele morreu por amor a todos nós. O Senhor levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si os nossos fardos. Não existe empatia maior do que esta, Senhor. E nós te agradecemos. Neste domingo de Páscoa, em que tudo faz sentido para nós, se nós voltarmos para casa hoje imbuídos da missão que temos na vida. E a primeira delas é cuidar dos nossos. Ó Deus querido, para aqueles que não têm a quem cuidar, que cuidem da igreja de Cristo, que cuidem dos irmãos, que cuidem uns dos outros. Nós te oramos, Senhor, que o Senhor conceda força e coragem para cada um, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, nós vamos cantar e logo na sequência a gente vai fazer a unção. Os irmãos podem fazer uma fila aqui de um lado e de outro, aqueles que quiserem, por favor. Venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte a
sua vida derrotou, da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Obrigado, Senhor. Nós te oramos por todos aqueles da nossa casa que não estão aqui hoje, mas com as tuas mãos grandiosas, teus braços longos os alcance e abrace a todos, Senhor. Ó Deus, que haja unção sobre a vida de cada um aqui, sobre o lar de cada um, que cada um receba em nome de Jesus Cristo esta bênção de Páscoa. Que a bênção desta Páscoa vá muito além de uma guloseima. Que a bênção desta Páscoa envolva o teu espírito e a missão de cada um dentro da sua casa. Obrigado, Senhor. Que o Senhor dê uma semana cheia da tua presença, para aqueles, Senhor, que ainda vão viajar, para aqueles que estão em trânsito, enfim, que a tua mão os alcance em todos, dando uma semana de respostas, em nome e por amor de Jesus, e que a igreja de Deus diga amém. Amém. Vão em paz, e boa Páscoa para todos. Feliz Páscoa, feliz Páscoa.